Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de março de 2023, mas eu publicarei no dia 3 de abril, primeira segunda-feira de abril de 2023, logo após o Domingo de Ramos, que o Domingo de Ramos é comemorado dia 2 de abril de 2023. E é muito importante que todas as pessoas que comemoram a Páscoa assistam este vídeo, porque a Páscoa ela aponta para Jesus. Até mesmo a Páscoa judaica aponta para Jesus. E eu quero falar sobre 3 Páscoas neste vídeo. Sobre a Páscoa judaica, que aponta para a Páscoa cristã, aponta para Jesus, e a Páscoa pagã, que é oposta a Jesus, é oposta à Páscoa cristã. Primeiro, e para entender esse negócio de Páscoa pagã, eu quero mostrar uma personagem. Ela não existe, obviamente, ela não existe. É uma personagem mitológica, mas que chama muito a atenção. Essa figura aqui. Eu não sei se você consegue ver, mas tem um detalhe nesse desenho aqui, ó. Um animal que é extremamente usado nesta época do ano para se referir à Páscoa. Essa gravura aqui não mostra, mas também essa personagem mitológica também aparece muito com ovos coloridos. E tem tudo a ver com a Páscoa pagã. Então eu quero ler isso aqui. Esse aqui é da Wikipédia. E eu gostaria de ler pelo menos essa parte inicial aqui, esse trecho inicial, para que você perceba o quanto o mundo comemora atualmente a Páscoa pagã, a Páscoa anticristã. E essa personagem mitológica tem pelo menos 4 nomes. Eostre, acho que eu não sei qual é a pronúncia desse O com traço, esse E com traço aqui. É Eostre, vai. Ostara ou Ostera é a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e na mitologia germânica. Na primavera, que nós estamos na primavera, né, no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul é outono, mas no hemisfério norte é primavera. Lebres e ovos coloridos eram símbolos da fertilidade e renovação a ela associados. De seus cultos pagãos, presta atenção, de seus cultos pagãos, originou-se o termo em inglês Easter. É por isso que eu sou totalmente contra o uso da palavra Happy Easter. Se você quiser desejar Feliz Páscoa para alguém em inglês, fale Happy Passover. Que sobre isso falaremos mais tarde. Como falei, de seus cultos pagãos originou-se o termo em inglês Easter e Ostern em alemão, que foi absorvida e misturada pelas comemorações pascais cristãs. O sincretismo religioso, né? Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Eostre, Ostara, seja lá o que for, no dia 30 de março. Eostre, Ostera, Ostara, significa a deusa da aurora. É uma deusa anglo-saxã teutônica da primavera, da ressurreição e do nascimento. Para você ver como o diabo é astuto. Que a Páscoa cristã fala da ressurreição de Jesus. E o diabo colocou essa mulher no lugar de Jesus porque ela na mitologia, ela é deusa da ressurreição. Ela deu nome ao Sábado pagão, que celebra o renascimento, chamado de Ostara. Posteriormente, o cristianismo acabou por substituir as festividades pagãs de Ostara pela Páscoa, não sem absorver muito de seus costumes, inclusive os ovos e o coelho. Podemos perceber isso pelo próprio nome da Páscoa em inglês, Easter, muito semelhante a Ostra. Qual que é o problema do coelho e do ovo? Exatamente o que eu acabei de dizer aqui, a associação ao paganismo. É por isso que eu sou totalmente contra comprar ovos de Páscoa, presentear alguém com ovos de Páscoa,
Inclusive na cultura dos Estados Unidos e dos países europeus, principalmente os anglo-saxônicos, a cultura é de ovos pintados, ovos coloridos. Mas no Brasil, foi institucionalizado o chocolate, os ovos de chocolate. Então, desde fevereiro, desde acho que logo, antes do carnaval ainda, já se via ovos de Páscoa nos supermercados. E os supermercados hoje estão lotados de ovos, com corredores inteiros cheios de ovos de Páscoa. E com os preços mais absurdos possíveis. Ou seja, o chocolate, eu acho que esta época do ano o chocolate custa mais caro. O chocolate já é caro, mas nesta época do ano o preço do chocolate dispara. Por causa do uso de ovos de Páscoa. Tem muitas pessoas têm a opção, eles decidem fazer cursos de ovos de Páscoa, para fazer seus próprios ovos de Páscoa em casa, muitos deles com recheados, com casca recheada, crocantes, com sabor disso, sabor daquilo, ovos trufados. E eu, particularmente, depois de tomar conhecimento disso, quem abriu meus olhos para isso aqui foi a Priscila Marvila. Eu deixarei aqui o canal dela no YouTube, porque ela não posta tantos vídeos no YouTube como no Instagram, mas eu deixarei aqui para você se inscrever no canal dela, que ele é muito esclarecedor a respeito de muitas coisas do nosso dia a dia, das verdades bíblicas. Então, Deus usou a Pri Marvila para me alertar a respeito disso, e hoje eu quero distância de ovos de Páscoa. Não me dê ovos de Páscoa, eu já lhe peço, por favor, não quero nenhum ovo de Páscoa e não pretendo presentear ninguém com ovo de Páscoa. Não faça ovos de Páscoa, não compre essas coisas, porque isso tem ligação com o paganismo. E também não tem nada a ver com coelho. Essa história de coelho também tem a ver com paganismo. Coelho, lebre, seja lá o que for. Está associado a essa deusa Ostara, né? Que como eu já disse, por ser uma deusa, é uma personagem fictícia que o ser humano inventou para colocar no lugar de Deus. Agora eu quero falar sobre as duas Páscoas que a Bíblia menciona, que são as verdadeiras Páscoas, que é a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Apesar dos judeus ortodoxos rejeitarem veementemente a Páscoa cristã, mas a Páscoa judaica aponta para Jesus. Se nós analisarmos bem a simbologia da Páscoa judaica, ela aponta totalmente para Jesus. Como eu mencionarei aqui, primeiro eu quero contar a história, né, como surgiu, né? José era era o primeiro filho de Jacó com Raquel. Jacó tinha, no caso, duas mulheres legítimas e duas concubinas. Jacó teve, se não me engano, 6 ou 7 filhos com Lia, 4 com Zilpa, 3 ou 4 com Bila, eu não lembro exatamente a quantidade, mas com Raquel, que era a mulher que ele realmente amava, teve 2, José e Benjamim. José era o filho preferido de Jacó, e Jacó, isso. E Jacó deu uma túnica colorida de presente para José e despertou a inveja dos irmãos dele. Depois José teve sonhos a respeito do que aconteceria com ele, que os feixes dos irmãos se curvariam diante do feixe dele, que o sol e a lua, as estrelas se curvariam diante dele. E o próprio Jacó ficou bravo por causa disso. E os irmãos de José quiseram matá-lo, de inveja. E aí... E José era o leve trás de Jacó, né? Se os irmãos dele faziam coisa errada, José dedurava para o pai, e ele sentiu mais ódio ainda de José por causa disso. Aí chegou um dia que José foi atrás dos irmãos dele, encontrou-os na cidade de Dotã. Aí, enquanto José se aproximava, os irmãos quiseram matá-lo e acabaram jogando José dentro de um poço abandonado, de uma cisterna. Rúben, que era o primogênito, o filho primogênito, de fato, o primogênito de Jacó, filho mais velho de Leia, ele não quis que matassem José. Ele tentava secretamente tirar José do poço, da cisterna, levá-lo de volta para Jacó. Só que os irmãos
passaram na frente, né? Rubem não estava lá quando os outros irmãos dele tiraram José da cisterna e o venderam para uma caravana ismaelita. Lembrando que os ismaelitas eram descendentes de Ismael, que eram filhos de Abraão. Os ismaelitas deram origem aos árabes, enfim, tem toda uma história aí. E os irmãos de José, né? Aí Rubem descobriu que José tinha sido mandado vendido como escravo para os ismaelitas. E aí no fim os irmãos de José acabaram matando um cabrito, e com o sangue do cabrito sujaram a túnica de José e mostraram para Jacó, e Jacó passou a pensar que José tinha morrido. Aí enquanto isso José era levado para o Egito, ele foi vendido para Potifar, que é um dos oficiais do faraó na época, que os faraós eram os Ixos na época, né, que os Ixos tomavam conta do Egito na época. E José serviu a casa de Potifar como líder dos escravos, e a esposa de Potifar tentou estuprar José, ele fugiu, deixou a roupa na mão dela, no fim ele de abusado passou a ser abusador, porque a esposa de Potifar acusou José de tentar estuprá-la, e José foi preso, ficou acho que mais de 20 anos preso, esquecido na prisão, o copeiro, até que na prisão José ele recebeu de Deus o dom de revelar sonhos, e o copeiro e o padeiro do rei estavam presos. O copeiro e o padeiro de Faraó estavam presos. Deus revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro seria morto e o copeiro seria restituído ao cargo dele. Mas o copeiro não se lembrou de José. José ficou esquecido na prisão. Até que um dia o próprio Faraó teve sonhos. Um sonho foi das espigas gordas, das espigas magras. Outro sonho foi das vacas gordas, das vacas magras. Que aí o copeiro se lembrou de José. O faraó mandou chamar José da prisão. José estava todo barbudo, todo feio e cabeludo. Aí ele cortou o cabelo, se barbeou, se apresentou diante de Faraó. E naquela época, obviamente, não era fácil se apresentar diante de Faraó. Não era qualquer um que podia estar diante de Faraó. E Faraó revelou os sonhos para José, os sonhos dele para José, e José interpretou como que tanto as 7 espigas gordas quanto as 7 vacas gordas eram 7 anos de fome, de fartura, né? 7 anos de fartura, e as 7 espigas murchas e as 7 vacas magras seriam 7 anos de fome. Então haveria grande abundância de víveres, grande abundância de grãos, de água, de tudo que você possa imaginar no Egito durante 7 anos. Aí seria tudo guardado em silos, em depósitos. Aí depois viriam 7 anos de uma fome terrível que se abateria sobre todo o Império Egípcio, incluindo Canaã. Aí, se não me engano, no primeiro, no segundo ano, acho que logo no primeiro ano de fome, aí José tinha sido promovido a governador do Egito, né? Com essa revelação do sonho, José foi elevado a governador do Egito, passou a ser chamado de Zafenat-Paneia, e passou a falar em egípcio, tudo. Aí os irmãos de Jacó, mandou seus filhos que fossem até o Egito buscar comida porque eles estavam passando fome. E o próprio José recebeu os irmãos dele, aí depois ele fosse para um canto, chorou, se emocionou, tudo, mas ele acaba conversando com os irmãos por meio do intérprete em egípcio, e dizendo que eles eram espiões, que eles tinham ido lá para ver a fraqueza da terra, uma coisa assim, e mandou todos presos, até que ele acabou soltando quase todos os irmãos, exceto Simeão. E Simeão foi um dos que conspiraram, né, um dos que quiseram matar José. E Simeão ficou preso, enquanto eles não voltassem a buscar Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Simeão continuaria preso, e enquanto eles voltavam para Canaã, quando eles chegaram a Canaã com os mantimentos, eles abriram os sacos e viram que o dinheiro do pagamento estava tudo lá. Aí passou um tempo, a comida acabou, eles tiveram que voltar para o Egito com Benjamim, embora Jacó tivesse relutado muito. Jacó relutou, mas acabou permitindo que Benjamim fosse para o Egito com eles. Aí sim, José ficou feliz da vida, né? José achava que era Zafenat-Paneia, né, que falava em egípcio, mas na verdade era José, sim, ele sabia. José ficou muito feliz ao receber
os irmãos dele com Benjamim, e aí deu um banquete para todos, tal. Aí todos eles pegaram de novo os mantimentos, levaram e foram embora. Só que antes mesmo deles saírem do Egito, né, o guarda lá dos egípcios, o oficial dos egípcios parou, né, pessoal. Aí eles abriram os sacos, né, dizendo que eles tinham roubado alguma coisa de Zafenat-Pané, que era José. Aí eles abriram os sacos e dentro do saco de Benjamim estava o copo de José. Aí eles voltaram, né, rasgando seus vestidos, chorando, e se apresentaram diante de José. José estava disposto, né, falando com eles, que estava disposto a prender Benjamim por ter levado o copo, tudo, mas Judá intercede por Benjamim. É por isso que Judá passa a fazer parte da genealogia de Jesus, porque ele, apesar de ter feito muita coisa errada com Tamar, ele, por essa atitude dele interceder por Benjamim, pronunciando a própria sacrifício de Jesus por nós, ele passou a fazer parte da genealogia de Jesus. E aí José começou a dar aquele berreiro todo e aquela choradeira toda e se revelou para os irmãos. Eles ficaram espantados, tudo. Ele abraçou todo mundo chorando, todo mundo chorou. E aí eles voltaram, né? Os irmãos de José voltaram para Canaã, desta vez trazendo a família inteira, inclusive o próprio Jacó. Aí José recebeu Jacó com aquela choradeira toda, abraço, beijo. Jacó se apresentou diante de Faraó. E aí Faraó, no caso que na época era Ixo ainda, se não, era Pop o nome do faraó, ele estabeleceu a melhor região do Egito, que era a terra de Gósen, no delta do Nilo, onde os hebreus ficaram ali, né? O Jacó e os descendentes dele ficaram ali. Eles cresceram, se multiplicaram, aí os egípcios nativos, eles venceram os Ixos e voltaram a assumir o poder do Egito, e o faraó que assumiu percebeu que os hebreus tinham crescido muito e passou a escravizar o povo hebreu, no caso, os descendentes de Jacó. E eles escravizaram os hebreus e o faraó ordenou que os homens do sexo masculino, os meninos do sexo masculino fossem todos mortos. E as parteiras Sifra e Puá não quiseram matar os meninos, aí os próprios soldados acabaram matando. E Joquebede, esposa de Anrão, que era tia de Anrão, mas casada com Anrão, ela teve Moisés. Ela já tinha Miriam e Arão, ela acabou tendo Moisés, e para salvar a vida de Moisés, Joquebede colocou o menino recém-nascido num cestinho betumado e o levou pro rio Nilo. Miriam ficou de longe olhando. A própria filha de Faraó, enquanto se banhava no rio Nilo, viu o cestinho, e Miriam sugeriu à filha de Faraó que o menino fosse cuidado pela mãe dela, que era Joquebede, que obviamente que Joquebede era a mãe do menino mesmo. Aí a filha de Faraó permitiu que Joquebede cuidasse do menino até uma certa idade. Aí Moisés passou a fazer parte da corte de Faraó. E inclusive o Faraó na época era uma mulher, na verdade, era Hatshepsut. E o filho de Hatshepsut era Tutmés III, que tinha crescido com Moisés, no caso. Aí Moisés, com 40 anos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, um descendente de Jacó. Ele mata o egípcio para salvar a vida do hebreu, ele enterra o corpo. Só que isso acaba sendo descoberto, porque acontece uma briga entre dois hebreus que eram escravos, e Moisés repreende os dois. Aí eles acabam dizendo: quem és tu aí, sendo que tu mataste o egípcio? Aí ele já tinha sido descoberto. Aí ele foge para salvar sua vida, ele foge, vai parar em Midian,
Lá em Midian ele conhece as 7 filhas do Jetro. Uma delas, acho que é a mais velha, se não me engano, era Zípora. Elas vão lá atrás de água, aí o pessoal lá de Midian não deixa, começa a incomodá-las. Moisés as defende, elas conseguem pegar água. Aí Moisés se apresenta para Jetro, Moisés e Zípora se casam. E Moisés vira pastor de ovelhas, que era uma profissão abominável aos egípcios. Ou seja, Moisés viveu 40 anos no Egito como um príncipe, vai parar em Midian e se torna um pastor de ovelhas, profissão abominável aos egípcios. Aí, com 80 anos de idade, ele vai para o Monte Horebe, que mais tarde seria o Sinai, e lá ele vê a sarça ardente. Deus se apresenta diante dele e o convoca, né, como libertador do povo hebreu. Ele se encontra com Arão no deserto, os dois vão juntos até diante de Faraó, que no caso é o Hatshepsut, e o sucessor dela seria Tutmés III. Acho que o Tutmés III, acho que ele reinava supervisionado pela Hatshepsut. E aí Moisés e Arão pedem a Moisés a Faraó para que o povo saísse no caminho de 3 dias no deserto para se sacrificar a Deus, tal. Faraó não permite, né? O caso Tutmés III não permite, não libera o povo, e oprime ainda mais o povo fica desesperado, fica numa situação terrível, e o povo acaba rejeitando, né? Moisés apresenta os sinais lá do cajado que vira cobra, da mão que fica leprosa, e o povo até acredita, mas fica meio relutante, né? Ele não está muito afim, né? Mas no fim acontecem as pragas, as 10 pragas. Deixa eu ver aqui. Acontecem as 10 pragas, águas que se tornam em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas, e a última praga é a morte dos primogênitos, que está aqui em Êxodo 12. E esse texto de Êxodo 12 mostra a instituição da primeira Páscoa. E prestem atenção em todos os detalhes aqui. Eu lerei até o versículo 30, do versículo 1 até o 30, que esta é a Páscoa que os judeus celebram até hoje. Os judeus abominam a Páscoa cristã, mas essa Páscoa aqui, a Páscoa judaica, ela aponta totalmente para Cristo, para Jesus Cristo. Percebam só cada detalhe do que eu lerei aqui agora. Êxodo 12, do 1 ao 30. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro. Cordeiro. Começa aí. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome cada um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme é o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem máculas, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. A prioridade era para que fosse um cordeiro, e o sacrifício do cordeiro simbolizava o sacrifício do próprio Jesus. E tomarão do sangue, preste atenção aqui, e tomarão do sangue do cordeiro e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, ou seja, no batente de cima e nas traves laterais da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés com a fressura, gordura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É a primeira menção sobre Páscoa aqui na Bíblia.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, somente as casas com o sangue nos umbrais, na verga, nos umbrais, o sangue do cordeiro, seriam poupadas do anjo destruidor, do anjo matador, que mataria todos os primogênitos. E, obviamente, se houvesse em Hebreus sem esse sangue, os primogênitos morreriam, e os egípcios que tivessem esse sangue teriam os seus primogênitos poupados, né? Mas a maioria dos egípcios não fez isso, porque eles tinham pavor de noite, eles não saíam à noite de jeito nenhum, porque achavam que havia uma maldição à noite e tal. Então, os primogênitos de todos os egípcios, desde o faraó até o escravo, morreram, como está dito aqui. Bom, deixa eu continuar aqui no versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas nossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei, tomai dentre vós cordeiros para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse um morto. Por isso que foi após somente essa tragédia, essa catástrofe, que os egípcios finalmente liberaram os filhos de Israel, com ouro, prata, pedras preciosas e tudo mais. É claro que depois ele se arrependeria e iria atrás dos hebreus para matá-los no deserto, à beira do Mar Vermelho. O Mar Vermelho acabaria se abrindo, o resto da história nós já sabemos. Mas aqui, o que significa Páscoa? A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que significa... deixa eu só ver se eu acho aqui. A palavra Páscoa provém do latim pasché, um decalque do grego pascha, e este através do aramaico pascha, também decalque do hebraico Pesach, termo que designa a Páscoa judaica. O termo em inglês é Easter. Bom, sobre o Easter eu já falei, não precisa ficar repetindo. Agora eu quero ver falar da Páscoa hebraica. A
a Páscoa judaica, no caso. A celebração da saída dos hebreus do Egito, graças a Moisés, constitui-se de dois ritos: a imolação do cordeiro e o pão ázimo, ou sem fermento. A palavra hebraica pesach significa passar adiante, passar por cima, deixar de fora, ou seja, o anjo passou por fora, passou por adiante, quando viu o sangue nos umbrais da verga da porta, que simbolizava o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, enviado a esse mundo para morrer por nossos pecados. E embora os judeus ortodoxos não reconheçam isso, não aceitem isso de jeito nenhum, se falar isso para eles, eles se ofendem muito. Mas a verdade é que o Cordeiro imolado na Páscoa, cujo sangue foi colocado nas vergas, nos umbrais das portas, para que o anjo passasse por fora e não entrasse lá e matasse o primogênito, isso é a verdadeira Páscoa judaica, que apontava para a Páscoa cristã, como eu falarei agora. A Páscoa cristã. Agora eu já falei sobre a Páscoa judaica, agora eu falarei sobre a Páscoa cristã. Primeiramente aqui no Evangelho de João. A Páscoa cristã aponta para Jesus Cristo, para a ressurreição de Jesus. O sacrifício, obviamente, no sacrifício de Jesus e a ressurreição. E eu quero ler aqui. Primeiro, deixa eu inverter aqui. Deixa eu ler primeiro a última ceia. Porque os quatro evangelhos, inclusive o Evangelho de João, mencionam Jesus na última ceia. Mas a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, relata de uma forma resumida como foi a última ceia, que foi na Páscoa, né? Foi a celebração da Páscoa. Eu acredito que Jesus e os discípulos comeram os pães asmos. Eles não comeram pão fermentado, como se come hoje nas ceias, nas igrejas. Eles com certeza comeram pão fermentado, as ervas amargas. O único detalhe aqui era o vinho, porque o texto de Êxodo 12 não menciona o vinho, mas com certeza eles tomaram vinho também. E então, com certeza, a ceia que Jesus e os discípulos comeram na Sexta-feira Santa, né, antes de Jesus ir para o Getsemane ser preso e tal, foi a ceia judaica mesmo, com os pães asmos e os pão que foi repartido. Eu acredito que o pão que foi repartido Jesus repartiu para os discípulos era o pão sem fermento. Mas 1 Coríntios 11, de 23 a 26, que é um texto lido nas ceias, nas celebrações eucarísticas, em praticamente todas as denominações cristãs evangélicas, diz o seguinte: porque eu recebi, no caso falando do apóstolo Paulo falando, porque eu recebi do Senhor aqui também os ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, essa foi a última ceia, né? Inclusive, Jesus, numa das passagens, Jesus dizia que esperava ansiosamente tomar aquela ceia, porque nunca mais tomaria do fruto da vida, até tomá-lo lá nunca mais celebraria aquela ceia novamente, somente quando estivesse junto do Pai com a igreja, né, no caso. Jesus está esperando ansiosamente para celebrar essa ceia justamente conosco, mas enquanto, obviamente, não se cumpriu as profecias lá de Mateus 24 e o evangelho ser pregado para todo mundo, acho que é Mateus 24:12, se não me engano. Enquanto o evangelho não for pregado para todo mundo, testemunha a todas as nações, o fim não virá. O fim somente virá quando todo mundo tiver conhecimento do evangelho. Obviamente que nem todos aceitarão, muitos rejeitarão, mas Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para levar a igreja, e aí cearemos com ele no céu a ceia. Então, desde aquela sexta-feira que Jesus tomou a última ceia com os discípulos, que está registrado aqui em 1 Coríntios 11, Jesus nunca mais tomou aquela ceia, só tomará novamente conosco quando estivermos com ele no céu. Enquanto isso não acontecer, devemos relembrar. Existem denominações que celebram a ceia uma vez por ano, existem outras que celebram uma vez por mês, todo domingo, enfim, não importa. O importante é celebrar
a morte e a ressurreição de Jesus. Não somente a morte, a ressurreição de Jesus. E é isso que a Páscoa celebra. Como veremos aqui no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 1 até o 18, por enquanto. Primeiramente do versículo 1 ao 18. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, que era João, evangelista, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com João. Deixa eu falar aqui. Pedro saiu com João e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Porque Jesus, ele fazia, dobrava tudo direitinho, bonitinho. Ele era, eu percebi, se nós lemos os evangelhos, percebemos que Jesus era bem organizado, era bem, né, ele dobrava tudo direitinho. Ou seja, Pedro reconheceu que Jesus havia estado ali vivo, por ver os lenços dobrados exatamente como Jesus dobrava, né? Porque Jesus, afinal Pedro conviveu com Cristo, Jesus durante 3 anos e meio. E agora aqui no versículo 27 do capítulo 20. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas lá no lugar à parte. Agora no versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Agora, deixa eu ver aqui. Até o 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Deixa eu ver se é isso mesmo. E Maria Madalena, no caso, né? Estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando, pois, ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Se nós lermos todos os evangelhos, perceberemos que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, a primeira pessoa, é claro que os anjos viram primeiro, né? Mas o primeiro ser humano na face da terra, ser humano carnal, que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. E justamente a Maria Madalena de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. E naquela época a palavra da mulher não valia nada, né? Jesus apareceu para ela, para Maria, a mãe dele, né, esposa de José, para outra Maria, que era mãe de Tiago e João, e para Salomé, acho que para essas 4. Mas a primeira pessoa para quem ele apareceu, uma mulher, foi Maria Madalena. E Jesus disse-lhe Jesus, no caso, para Maria Madalena: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, outro detalhe. Porque ela pensou que Jesus era o jardineiro. Aqui nós voltamos lá para a Gênesis, lá para a criação do mundo. O que Adão e Eva faziam? Qual ordem eles receberam de Deus? Cuidar do jardim. A atribuição que Deus deu a Adão e Eva era cuidar do jardim do Éden. E Jesus voltava aqui como jardineiro, né? Ele foi confundido com jardineiro, ou seja, nós vemos claramente aqui uma referência ao Gênesis, a criação do mundo. E agora, continuando aqui, versículo 15 ainda, né? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. É como Jesus costumava chamá-la. E voltando-se, Maria Madalena disse a Jesus: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus:
não me detenhas. Que Maria, obviamente, Maria Madalena, obviamente, se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus, se agarrou nele, e Jesus falou: não, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi nos seus discípulos que viram o Senhor que ele lhe dissera isso. Só que os discípulos não creram, como veremos aqui em Lucas capítulo 24, de 13 a 43. Voltamos aqui para Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos. Vamos lá. Enquanto Maria Madalena se apresentava, né, relatava para os discípulos a respeito da ressurreição de Jesus, havia os dois discípulos no caminho de Emaús. Vejamos aqui no versículo 13 do capítulo de Lucas 24. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo número era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não reconhecesse. Primeiro lugar, Jesus, quando morreu, ele foi totalmente desfigurado. Ele ficou com o rosto totalmente desfigurado, sofreu aqueles açoites lá, com aquele açoite romano com pedaços de ossos que arrancaram a carne dele. Enfim, ele ficou totalmente irreconhecível. E eu creio que esse foi um dos motivos pelos quais os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus. E aí, no versículo 17, e ele, no caso de Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Aqui está falando de Pedro e João. E acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E quando Pedro e João voltaram para junto dos discípulos, Maria Madalena viu Jesus, as demais mulheres viram também. E aí Jesus estava lá agora com esses dois discípulos. E ele, Jesus, no versículo 25 agora, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, aí que vamos lá para Moisés, lá a visão da sarça ardente e tudo mais, e e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, inclusive a Páscoa judaica, que os judeus ortodoxos não aceitam hipótese alguma que haja comparação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, mas a Páscoa judaica aponta totalmente para a Páscoa cristã. Agora, continuando aqui, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa e tomando pão, aí eu acho que ainda era pão sem fermento, porque a Páscoa demorava 7 dias. Isso, acho que ainda era pão sem fermento, pão asmo. E abençoou e partiu e o lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 lá no cenáculo. Eles estavam escolhidos no cenáculo, com medo de judeus. E os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, no caso Pedro. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E nesse mesmo momento, eles estavam conversando sobre esse assunto, o próprio Jesus apareceu. As portas estavam trancadas, todo mundo estava com medo dos judeus.
E o próprio Jesus, ele atravessou a parede, porque eu acredito que com o corpo glorificado, Jesus podia atravessar a parede, se teletransportar, enfim. No versículo 36, de Lucas 24, vemos o seguinte: E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Tem que ler até o 43. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, estavam furados por causa dos pregos. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, Jesus, no caso: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Esse trecho, os veganos abominam com todas as forças, porque os veganos são totalmente contra o consumo de qualquer alimento de origem animal, até mesmo mel. E aqui Jesus comeu mel, que tem a ver com as abelhas, mel que é vômito de abelha, né? Então os veganos não comem mel de jeito nenhum. E eles comeram peixe, que também é animal. Então aqui cai por terra todo o argumento dos veganos contra o consumo de mel, contra o consumo de peixe, carne, ovos, leite, tudo. Enfim. Agora continuando aqui no versículo 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tem que ler até o 43. Acabei de entrar no 44. Enfim. Agora voltemos aqui para João. Novamente aqui para João. Novamente no capítulo 20, só que no versículo 24. Então, Jesus apareceu para os discípulos, só que Tomé, no versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, do mesmo jeito, ou por teletransporte, ou porque atravessou a parede, enfim. E apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, ele foi agora falando diretamente com Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, ferido, no caso, pela lança. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu, ele apapou as mãos, colocou o dedo no buraco das mãos, dos pés, percebeu que havia um buraco aqui do lado, onde tinha sido furado com a lança. Tomé respondeu e disse, depois disse a Tomé, põe aqui um lado, versículo 28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, felizes são os judeus messiânicos, porque os judeus messiânicos são os únicos judeus que creem que Jesus é o Messias, que Jesus é o verdadeiro Messias. Os judeus ortodoxos não creem em hipótese alguma e até se ofendem quando falamos isso para eles. Aí, versículo 30. Jesus, pois, operou também... Deixa eu ver aqui. É só até o 29. Agora voltemos aqui para encerrar esse assunto até 1 Coríntios 15, de 1 a 28, para fechar aqui o relato a respeito da verdadeira Páscoa, tanto da Páscoa judaica quanto da Páscoa cristã. E a Páscoa judaica, repetindo, a Páscoa judaica aponta totalmente para Jesus e é confirmada aqui pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lerei do 1 ao 28. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis,
pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, no caso Pedro, que o nome hebraico de Pedro era Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, ou seja, estão mortos. Depois foi visto por Tiago, aqui está falando de Tiago Justo, irmão carnal de Jesus. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Aqui, porque assim, o apóstolo Paulo era judeu, ele era Saulo de Tarso, perseguia os cristãos, porque ele era discípulo de Gamaliel, ele, por causa dessa fidelidade dele ao princípio, assim como muitos judeus hoje, não que eles persigam os cristãos, mas eles não aceitam hipótese alguma o cristianismo, eles consideram Jesus como impostor, como um farsante, eles não consideram Jesus em hipótese alguma como Messias, eles estão esperando o Messias até hoje, tanto que os judeus ortodoxos serão enganados pelo anticristo, porque o anticristo virá esse mundo como Messias e construirá o terceiro templo, tudo, mas eles só perceberão, os judeus ortodoxos só perceberão que foram enganados depois de 3 anos e meio, quando aí tem aquele detalhe lá dos 2 testemunhas, enfim, quando o anticristo invadir Jerusalém e tal, e enfim, mas os judeus até hoje não aceitam hipótese alguma, e Paulo era judeu ortodoxo, não aceitava hipótese alguma que Jesus era o Messias, e perseguia e matava, não sei se matava, mas ele perseguia, mandava prender, mandava matar, provavelmente castigava, ele torturava, né? E aí o próprio Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, lá, nós vimos lá no livro de Atos, o próprio Jesus aparecendo para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, e acontece tudo aquilo. E agora continuando aqui no versículo 9 de 1 Coríntios 15. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por isso que o apóstolo Paulo se tornou o maior evangelista de todos os tempos, abaixo do próprio Jesus. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havia escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, porque havia lá, eu não lembro se eram os gnósticos, sei que é um grupo de hereges da época que pregavam que não havia ressurreição de mortos, assim como os saduceus também pregavam entre os judeus. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos, presta atenção no versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que não devemos acumular bens, riquezas, dinheiro, fama, ostentação, achando que viveremos eternamente, porque não viveremos eternamente. A única coisa que levaremos deste mundo, se vivemos de acordo com a vontade de Deus, são as almas ganhas para o reino de Deus. Só. Não levamos nada daqui. Nada. Nem nossa roupa, nosso dinheiro, nada. Só levaremos as almas conquistadas para o reino de Deus. Agora no versículo 20 de 1 Coríntios 15. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ou seja, aqui ele confirmando a ressurreição de Jesus. E foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado, deixa eu ver se está até o 28.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E finalmente, para encerrar esse vídeo, eu quero pedir para você que leia a Carta aos Hebreus. Eu poderia citar vários trechos aqui da Carta aos Hebreus, mas é importante que você leia toda a Carta aos Hebreus, todos os 13 capítulos, porque a Carta aos Hebreus, apesar de não sabermos até hoje quem é o autor, ela praticamente resume a Bíblia inteira. Se você quiser um resumo de toda a Bíblia, de todo o plano de salvação, inclusive a Páscoa, a comparação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, o significado do tabernáculo, do templo, os sacrifícios, o fim dos sacrifícios, a partir do sacrifício de Jesus, os sacrifícios de animais não precisaram mais ser feitos, enfim. Se você quiser entender todo o plano de salvação em Jesus Cristo, leia toda a Carta aos Hebreus. E quero encerrar esse vídeo fazendo novamente um apelo: não compre ovos de Páscoa, não faça ovos de Páscoa, esqueça esse negócio de coelho, esqueça esse negócio de ovo. Isso não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. E a Páscoa judaica, apesar de muitos judeus ortodoxos, a maioria dos judeus não admitir em hipótese alguma que se compare a Páscoa judaica com a Páscoa cristã, a Páscoa judaica aponta totalmente para Jesus, o verdadeiro Messias. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, e até depois se quiser. Manda esse vídeo para uma número de pessoas. Beleza?